Agora nós chegamos na hora da palavra. A irmã Valéria, amém? Pode orar, irmã Neide, amém? Valéria, irmã Valéria. Paz, Valéria. Soberano Deus, eterno Pai, amado Jesus querido, toma tua filha em tuas mãos. Jesus, não me deixa tocar com as minhas mãos, mas toca o Senhor. Senhor, da cabeça à ponta dos pés, vai tocando, Senhor. Repreende todo o mal, toda seta maligna, todo o laço do inimigo. Toca, Senhor, na saúde da tua filha. Dá a ela mais e mais sabedoria, Pai. Mais e mais para que o Senhor possa usá-la como instrumento nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, capacita tua filha mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco e fala conosco, Pai. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem a falar nessa tarde. Usa a tua serva, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu abençoo a tua filha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, irmãos, todos sejam bem-vindos nessa tarde. É um privilégio estarmos juntos, né? Mais uma vez. Vamos dar continuidade, podem se assentar. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou na semana passada, né, de cura interior. E antes da gente continuar, vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração pela pastora Hilda, né, pedindo a Deus que a restaure completamente, a fortaleça. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela vida da pastora Hilda, por tudo, Senhor Jesus, que ela significa nas nossas vidas, nesta igreja, pela força, Senhor Jesus, que ela traz para nós, Senhor, como serva do Senhor, honesta, íntegra, fiel. Pai amado, que o Senhor possa fortalecê-la nesse momento, restaurar completamente a sua saúde, que tenha sido apenas um pequeno incidente, Senhor, e que não tenha maiores consequências, mas que tudo isso, Senhor, seja para nós entendermos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que nós dependemos de Ti, sempre, para sempre. Amém, Senhor, fique conosco. Antes de nós começarmos, eu vou dar um testemunho rapidinho e tem a ver com a irmã que eu esqueci o nome que estava cantando aqui na frente, irmã Neide. Eu não sei se ela se lembra, mas há 1 ano e meio atrás aproximadamente, eu estava recém-saída da minha primeira infecção de Covid. Eu estava muito mal, não fisicamente, o juízo. Sim, eu fiquei com o juízo todo estrambelhado. Eu já tinha um histórico de depressão já há alguns anos. E a minha primeira infecção do Covid me deixou assim, simplesmente transtornada. E eu fiquei muito mal. Mas como disse a outra irmã também que deu testemunho aqui, falando que ela chegou um dia aqui na igreja desesperada, né, de manhã cedo, chorando e tal. Eu também vim para o hospital. Eu estava muito mal e eu falei, é lá na igreja que eu vou achar alguma resposta. E eu corri para a igreja. Os irmãos estavam na intercessão numa segunda-feira, 6 horas da tarde, meu marido me trouxe. E eu, assim, muito mal mesmo, a cabeça toda desorientada. E eu lembro que o irmão Marcelo orou por mim. E depois ele falou que enquanto ele estava orando por mim, ele ficou tonto, assim, de tão, acho, carregado, sei lá o que era que eu estava, uma coisa tão ruim dentro de mim, que ele passou mal quando ele orou por mim. E a irmã Neide veio, eu me lembro como se fosse hoje, ela veio aqui por trás de mim, pegou os cabelos dela, que são bem compridos, né, e jogou por cima de mim, assim, na minha frente, né, e aí ela orou por mim. Gente, olha, pensa numa sensação boa, eu recomendo, viu? Depois os irmãos vão fazer fila para pedir para a irmã fazer oração. Mas foi assim uma bênção tão grande. E daquele dia em diante, eu lembro que as coisas começaram a melhorar. Eu continuei, né, vindo cada vez mais para a intercessão, para as orações e, né, tomando o remédio que o médico passou. E foi tudo, né? Eu falo que foi um mutirão de ajuda e Deus me botou de pé novamente, graças a Deus. Mas é incrível, né? Cada um tem a sua experiência. E eu falo assim, não é para todo mundo, mas agora eu estou falando, que o Covid na minha vida foi uma bênção positiva.
porque a minha vida melhorou muito depois que ele entrou na minha vida, né, em todos os sentidos. Eu reconheço que nós tivemos muitas perdas, né, tanto de pessoas quanto de questão financeira e tantas coisas, mas eu vejo que na vida tudo tem os dois lados. A gente tanto pode olhar para o lado de reclamar e ver o lado sombra, quanto a gente também pode olhar para o lado de entender o que eu posso aprender com essa experiência, o que eu posso ver com isso. E tem a ver com o nosso assunto hoje também. Semana passada, a gente começou a falar sobre o conceito de cura interior. Quem estava aqui ou assistiu o vídeo, a gente perguntou o que é ser curado, né? Foi a nossa primeira pergunta. O que é ser curado? E voltando nessa pergunta, nós falamos que a cura interior é um processo de santificação que começa no momento que a gente se converte e se prolonga até o nosso fim, até o fim da nossa vida. Então não tem prazo. A cura interior é um processo diário que se prolonga por toda a nossa vida. Então isso a gente viu. E nós vimos o conceito de cura interior de uma forma prática, que é o quê? Ser feliz e estar em paz, apesar de. Nós falamos muito sobre isso, né? Apesar das aflições, apesar dos problemas, apesar de tudo de difícil que vem na nossa vida, nós conseguirmos nos manter felizes e em paz. Foi esse o conceito que a gente estudou. Abrindo em João 16:33, vamos ver o que o próprio Jesus fala para a gente a respeito das aflições. João 16:33. Está escrito aqui que a vida com Jesus é casa, comida e roupa lavada. Tudo de bom o tempo inteiro, sem problemas. É isso que está escrito aí? João 16:33. O que está escrito? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O iniciozinho do versículo fala, é o próprio Jesus falando. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Peraí, paz e aflição é um paradoxo. Como assim? Eu quero ter paz, mas ele está me dizendo que eu vou ter aflição? Como é que funciona isso? Então significa o quê? Que a aflição vai fazer parte da nossa vida, ponto. Mas que ainda que a aflição venha, nós vamos ter paz. Porque a nossa paz não está nas circunstâncias. A nossa paz está em Jesus, em quem nós cremos. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito das nossas memórias. As nossas memórias, elas são formadas desde o momento que nós somos concebidos. Então, o pessoal fala, né? Fala com o neném que está na barriga, ele vai entender o que vocês estão falando, ele vai sentir a sua emoção. Se a mãe fica mais agitada, o bebê agita. Se a mãe come um doce, o neném parece que começa a pular dentro da barriga. Então, desde o momento que o neném é concebido dentro do nosso ventre, as memórias dele estão sendo formadas. E essas memórias, elas são formadas ao longo da nossa vida. A gente nasce e essas memórias continuam sendo formadas. E elas vão se acumulando. As nossas memórias, elas não podem ser apagadas. Nenhuma memória pode ser apagada. Ela simplesmente vai sendo jogada no nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente passa vai para o nosso inconsciente. E isso se torna o quê? As nossas memórias. Tá bom, tudo bem. Já entendi que a memória, né, é criada desde a nossa concepção. Entendi também que as memórias não podem ser transformadas, né, elas não podem ser apagadas. Aliás, não podem ser transformadas, não, elas não podem ser apagadas. Mas a boa notícia é o quê? Que as nossas memórias, elas podem ser ressignificadas. O que significa isso? Nós podemos dar um novo sentido a tudo aquilo que a gente passou. Principalmente de ruim. Porque de bom é bom guardar.
né? Não precisa mudar. Agora, o que a gente passou de difícil, de desafiador, as memórias ruins, aquelas que eu falei na semana passada que tem um fusívelzinho que apaga, lembra? Que às vezes a memória é tão ruim que o nosso cérebro é inteligente, ele apaga aquele período que a gente viveu de muito sofrimento. Normalmente isso acontece com muitas crianças, né, que passaram por abuso ou passaram por um sofrimento tão grande que o cérebro simplesmente desliga o fusívelzinho. É como se aquele momento não existisse, mas ele está lá. E sabe o que acontece? Ele é matéria-prima para as nossas respostas, tanto em palavras quanto em atitudes. Tudo que você for fazer, ele vai ser baseado nas suas memórias. Por isso a importância de nós sermos curados. Entende? Por isso a importância de nós ressignificarmos tudo aquilo que a gente viveu. Não é que você vai ficar escavando, igual eu falei semana passada, vai ficar escavando passado atrás de coisa ruim, não. À medida que o Espírito Santo for trazendo as dificuldades, a gente não pode simplesmente fechar o olho e fingir que aquilo não aconteceu, não. E falar assim, não, fica aí, joga para debaixo do tapete, né? Não quero mexer com isso. Por quê? Se está vindo à tona, é porque precisa ser tratado. Nada do que Deus nos traz como lembrança, como memória, é porque Ele é mau e quer que a gente fique sofrendo. Não. Ele está trazendo, o Espírito Santo está trazendo, por quê? Porque quer limpar, quer que a gente ressignifique aquela memória, para que ela seja somente uma cicatriz, que não dói mais. Todos nós temos cicatriz. E a questão da cicatriz é o quê? É você saber que alguma coisa existiu, mas aquilo não dói mais, certo? Então é isso que Deus quer que nós façamos através da cura interior. Vamos abrir em Romanos 12, 1 e 2. Esse é o versículo é a passagem bíblica do meu ano. Meu ano de 2022 tem como tema esses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo fala de culto racional. Isso quer dizer o quê? Nós servimos a Deus, precisamos servir a Deus de forma intencional e consciente. Essa história que alguns acham que o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida e a gente perde o sentido e fica, sem saber o que está fazendo. Isso não existe, isso não é verdade. O nosso Deus é um Deus sério. O nosso Deus é um Deus que nos quer conscientes. Por isso, é uma posição minha, eu sou contra, por exemplo, bebida alcoólica. A Bíblia proíbe bebida alcoólica? Não, a Bíblia não proíbe. Inclusive, na época de Jesus, eles tomavam vinho, né? Era comum as pessoas tomarem vinho e tal. Só que o que acontece com a bebida alcoólica? Ela nos tira a consciência, ou ela abala a nossa consciência. E Deus nos chama, né? Através do apóstolo Paulo aqui em Romanos, a termos um culto racional. Ou seja, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Tudo aquilo que mexe com a nossa consciência, tudo aquilo que mexe com o nosso equilíbrio, precisa ser visto com cautela. E a bebida alcoólica, as drogas, maconha, seja lá o que for, está dentro dessa categoria, do que mexe na nossa consciência. Então o apóstolo Paulo nos chama para um culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que eu falei. As memórias vêm do jeito que elas foram. Com toda aquela carga de lixo, de coisa ruim, de mal-estar, do momento em que elas aconteceram. Elas retomam, elas vêm à nossa consciência. O Espírito Santo traz. E aí, quando vem aquele lixo, muitas vezes a gente não sabe lidar com aquilo. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, sim. Muitas vezes a gente precisa de ajuda técnica, ou dos pastores, ou de um psicólogo, ou de alguém para nos ajudar, uma pessoa de confiança. Eu falei nisso semana passada também. Alguém de confiança que vai nos ajudar a lidar com aquela memória que foi trazida, com aquela carga que foi trazida, porque a memória, a lembrança, quando ela vem, ela traz de volta a emoção daquele momento. Entende? Então, se aquilo foi muito ruim para você, e aquilo de repente aconteceu quando você era criança, uma criança ela não sabe lidar com emoções fortes. Ela não sabe lidar com coisas difíceis, com traumas difíceis. E aí o que acontece?
ela vem com a mesma intensidade que aquela criança sofreu. E aí você adulto, muitas vezes a gente não fala, fulano está agindo igual criança. Pois é porque tem uma criança lá dentro que está bagunçada. Entende? Então, quando o apóstolo Paulo fala renovar a vossa mente, é o quê? Deixa o Espírito Santo trazer à memória aquilo que precisa ser tratado. Não é tudo também, você não vai ficar cavucando o que não precisa. É aquilo que o Espírito Santo trouxer. No momento em que ele trouxer, peça ajuda. Igual a irmã foi para a igreja, igual um dia também eu vim aqui para a igreja, né, e tenho vindo, e tenho buscado ajuda, e faço terapia, e oro, e leio o livro, e busco vídeos. E é o quê? Isso. Se colocar na presença do Senhor. Se colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me cura todos os dias. Faz de mim o que o Senhor quer. Porque eu tenho certeza que o plano do Senhor é melhor do que o meu. Qualquer coisa que o Senhor quiser para a minha vida é muito melhor do que o que eu posso pensar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre disposto ao quê? A nos colocarmos aos pés do Senhor. E aí a gente vai lá para Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. E só abrindo um parêntese. Viver no automático. Ninguém aqui faz isso, né? Respostas automáticas. Dirigir um carro automático é bom demais, gente. Olha, depois que eu tive um, nunca mais eu quis saber de carro manual. Eu quero trem automático, que responde ali na hora, do jeito que você não precisa pensar muito e tal. Só que o problema é que a gente quer viver no automático. O problema é que a gente quer ter respostas automáticas para questões que precisam de respostas analisadas, de respostas pensadas, de respostas refletidas. E aí a gente quer agir no automático. Vamos ver o que Jeremias 6,16 fala com a gente? Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O que Jeremias está falando? Gente, você precisa de alguma resposta? Se ponha à beira do caminho, observe o caminho. Antes de você seguir o caminho, sabe, igual a boiada que não sabe para onde está indo, se põe à margem do caminho, observe o caminho, analise, pense, reflita, depois você decide. Aí você anda e você vai ter paz, com a convicção de que você fez a melhor escolha. Por que muita gente vive em tanto arrependimento? Porque vive no automático. E o que é viver no automático? É deixar que essas memórias não tratadas, essas memórias que estão lá no nosso inconsciente e ficam pitacando nas nossas respostas, é deixar que essas memórias tomem as rédeas das nossas decisões, tomem as rédeas daquilo que a gente precisa resolver. Porque, via de regra, é o quê? Quando você tem que dar uma resposta rápida, você acha que tem que dar uma resposta rápida, a primeira resposta que vem é o quê? É o automático. É aquela resposta que você sempre dá para tudo. Você não para e reflete a respeito do que você precisa responder. Você simplesmente responde. E aí onde é que está o problema? Porque, via de regra, as respostas automáticas estão o quê? Velhas, inadequadas, reduzidas, incompletas. Via de regra, as respostas automáticas não são as melhores. Por isso que a gente precisa parar e pensar. E aí eu trouxe para nós hoje 7 passos, que eu vou falar bem rapidamente, para a gente pensar um pouco a respeito dessa mudança de hábito. Da gente parar de andar no automático e partir para o manual. Aqui vai ser ao contrário do que acontece com o carro. Porque no carro, eu pelo menos não quero saber de manual mais, eu só quero automático. Mas na vida não dá. Na vida a gente tem que sair do automático e partir para o manual. Partir para o pensado. Gênesis 2:7. Vamos lá, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente.
Quantos de nós estamos com frequência com medo, assustados, ansiosos, felizes ou infelizes, angustiados? Vamos dar uma paradinha agora? Todo mundo vai parar e vai entrar na respiração automática. Para, fecha os olhos e por alguns poucos segundos você vai só observar a sua respiração. Como você está respirando? Sua respiração está calma, sua respiração está acelerada, sua respiração está profunda, ou ela está só superficial? Como está a sua respiração nesse momento? Pronto, podem abrir os olhos. Nós vimos aqui em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego de Deus veio para nós através do quê? Respiração. Para de respirar 10 minutos para ver o que acontece. Para! 10 minutos. Eu não consigo ficar 3, eu já tentei. Para 10, eu acho que não volta mais, não. Pifa. Vai queimar neurônio aí pro resto da vida sem retorno. Ou seja, a respiração é importantíssima. E a maioria de nós não presta atenção nela nem uma vez por ano, que dirá uma vez na vida ou uma vez no dia. A maioria de nós não para observar a própria respiração. Do mesmo jeito que não para observar o que está comendo. Vixe, peguei pesado agora, né? O quanto está dormindo. Mas isso aí é coisa para outro dia. Vamos falar hoje só da respiração. Vou pegar leve hoje. Só da respiração. A respiração é indispensável para o nosso equilíbrio, tanto físico quanto mental. Se eu não estou respirando de forma profunda, tranquila e adequada, provavelmente é porque eu estou ansiosa, eu estou assustada, eu estou com medo. Alguma coisa disfuncional está na minha vida. A respiração adequada é indispensável. Valéria, qual é a respiração adequada? Eu não vou falar sobre isso agora, você vai dever de casa. Você vai procurar na internet e vai olhar lá. Respirações de relaxamento, respirações contra a ansiedade, respirações para você ter um bom dia. Na internet está lotada de opções. E aí você vai pesquisando e você vai encontrar as opções que melhor se adequem. Mas eu posso dizer o quê? Que uma respiração rápida e superficial não é legal. Não é boa. Está fora do padrão. Via de regra é o quê? Uma respiração tranquila. Que a maioria de nós, via de regra, não tem. Então, o primeiro ponto é o quê? Nós falamos isso na quinta-feira passada. A gente precisa parar. Primeiro ponto para a cura interior, primeiro passo para a cura interior é parar. Eu até falei, vocês lembram? Para de arrumar cura para os outros se você está doente. Quando você está no avião, que o pessoal, os comissários vão dar as instruções da máscara, né, de oxigênio, eles falam assim, primeiro você pega a máscara e vai botar no vizinho, não é assim? No seu filho, no seu marido, no cachorro, não é assim? Não. Quando a máscara cai, coloque primeiro em você, comece a respirar, depois você lembra que tem gente do lado e que você precisa ajudar quem está do lado. Por quê? Se você não colocar em você e parar de respirar, acabou. Sua ajuda se perdeu. Então, primeira coisa é, pare e se observe. Busque a cura para você. Isso não é egoísmo. Isso é autopreservação. Por quê? Se eu morrer, eu vou fazer o quê? Eu vou servir para quê? Se eu sou um poço de doença, um poço de complicação, um poço de problema, eu vou servir para quê? Só para levar mais problema para os outros. Vocês já pararam para prestar atenção que gente feliz não perturba? Vocês já pensaram nisso? Gente feliz não perturba.
Gente feliz está vivendo a vida dela. E gente muito feliz é tão feliz que, além de ser feliz para ela própria, ela cuida da felicidade dos outros. Mas primeiro ela é feliz. Lembram do segundo maior mandamento? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo. Ponto. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o padrão para eu amar o outro é o quanto eu me amo. Então, primeiro passo, parar e observar o que está fora do lugar. Ok? Então, parar. Segundo passo, observar a respiração como prioridade. Como está a minha respiração? Observar os seus pensamentos. O que vem na sua cabeça a maior parte do dia? São pensamentos bons? São coisas boas? São pensamentos de evolução, de criatividade, de bem para você e para os outros? Ou é só reclamação? Você está preocupado com as dívidas, com as contas, com o problema dos filhos, com o problema da igreja, com o problema da rua, com o problema da sua saúde? O que vem com maior frequência na sua cabeça durante o dia? Eu te aconselho a anotar. E o que eu estou dizendo para vocês é o que eu já fiz para mim, deu muito certo. Anote. Deixa um caderninho no bolso, daqueles pequenininhos. Toda vez que vem um pensamento na sua cabeça, você anota aqui. Pensei agora sobre o problema do gás. Pensei agora sobre o problema do filho. Pensei agora sobre o problema da rua, do condomínio, de não ser... Eu garanto que, infelizmente, vai ter mais problema do que coisa boa. Dificilmente a gente fala assim, estou alegre agora porque eu estou grata por alguma coisa. Infelizmente, até a gente treinar, isso é um treinamento. A maioria dos pensamentos que vem é só coisa ruim. Mas não se assuste não, tem solução. Então, observe a sua respiração, os pensamentos, observe o seu corpo. Você está confortável com o seu corpo? Não estou falando de espelho não, gente, eu estou falando de sensação. Sabe, eu estou falando assim, você está bem com o seu corpo? Você está se sentindo disposta? Você está se sentindo motivado? Está se sentindo animada, sabe, para viver com o seu próprio corpo? Sabe, isso é importante, gente. Porque às vezes você está com alguma disfunção física, está precisando de uma vitamina, de um remédio, e você nem sabe. Você só está se arrastando pela vida, um dia após o outro, ele se arrastando, e você nem para pensar que, de repente, você está com alguma disfunção. A gente, mulher, então, os hormônios ficam assim, né? Dançando. Uma hora está em cima, embaixo, de um lado, do outro. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de acompanhamento. A gente precisa, sabe, se olhar com amor, se olhar com carinho. Então, você está confortável com o seu corpo? Você está se sentindo bem, saudável, disposta? Observa isso. Se não está, procure ajuda. O que mais tem, gente, na internet, nos postos de saúde, não precisa pagar, não. Tem muita coisa que vem de graça. Nessa pandemia, então, o tanto de curso bom, de coisa boa que veio assim, que caía no colo. Você não sabia nem como escolher, de tanta coisa boa que caía, né, no colo da gente, para melhorar a nossa vida, para melhorar nosso bem-estar, para melhorar nosso dia a dia. Só que a gente está tão preocupado com a vida dos outros, que a gente não se preocupa com a gente. Tem gente ali só dando uns sorrisinhos assim para mim, né? Pois é. A gente se preocupa com todo mundo, menos com a gente. Então, pare e se observe. Terceiro passo. Comece a respirar de modo profundo todos os dias. Não como algo esporádico, mas criar isso um hábito. Coloca no relógio. Eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu estava prestando atenção na minha respiração, eu botava um despertador. Aí os meninos ficavam rindo, que eu botava lá, né? Aí tocava, às vezes eu não estava perto, aí eles iam lá e olhavam o celular e estava lá, respirar. Mãe, como assim respirar? Me deixa. Eu sei o que significa isso. Né? Então, às vezes você precisa, que é respirar o quê? Vou parar e vou observar a minha respiração, ver como é que eu estou respirando. Por quê? Porque isso é importante para mim. Pode não ser importante para mais ninguém, mas para mim é. Vou botar um despertador para beber água. Quantas de nós não bebem água? Quantos de nós não bebem água? Quantos de nós não fazem exercício? Não é porque não tem tempo, não. Porque tem tempo para ver não sei quantas horas de série, tem tempo para cuidar da vida de um monte de gente, né? Só que aquele negócio, eu cuido da vida de muita gente e não cuido da minha, uma hora vai dar ruim. Quarto passo, analisar como a gente está. Como é que eu faço isso? Você já prestou atenção que as lojas, as empresas, vira e mexe, elas têm o dia do saldo? Que elas precisam parar e avaliar a mercadoria, avaliar as entradas, as saídas, avaliar estoque, não é? Para ver como é que está. Pois é, pensa na sua vida como uma empresa.
Pensa que é a primeira empresa que Deus te deu quando você nasceu, a sua vida. Observa, porque uma frase que eu ouvi há muito tempo eu achei fantástica. Quem não mede, não gere. Se você não sabe se está bom ou se está ruim, como é que você sabe se precisa melhorar? Então você tem que parar e tem que avaliar. Olhar, peraí, como é que eu estou fisicamente? Está legal a saúde? Como é que eu estou em relação ao meu sono? Como é que eu estou em relação à minha alimentação? Como é que eu estou em relação ao meu comportamento, meu relacionamento com meu marido, com meus filhos, ou com minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, com o meu chefe? Sabe, começa a pensar sobre isso. Dá trabalho, mas você pode ter certeza que vai dar mais trabalho se você simplesmente não pensar sobre isso. Vai dar muito mais trabalho. Porque quando a conta chegar, ela não vai chegar assim aos pouquinhos, não. Ela vai vir de lista, de uma vez. Então, começa a olhar aos pouquinhos, que aí você vai vendo onde precisa de mais atenção. Determinada fase da sua vida, de repente, você precisa dar mais atenção para o filho. De repente, você precisa dar mais atenção para o seu trabalho. Outra fase, você vai precisar dar mais atenção para o seu marido, para a sua esposa. Outra fase, você vai dar mais atenção para os seus pais. Isso é você quem decide. É você quem avalia, mas é você. Não entregue essa oportunidade para mais ninguém. Quem tem que decidir o que é prioridade para você, para mim, sou eu, é você. A sua agenda tem que ser na sua mão. É você quem decide o que entra e o que sai na sua agenda. Entende? Sabe, tem um monte de gente querendo pitacar na agenda da gente, não é? Ah, já que você está aqui, faz isso assim, assim, assim. Não. Quem manda na sua agenda é você. Quem determina o que entra, o que sai é você. Sabe por quê? Se você não estiver seguindo a sua agenda, você está seguindo a agenda de alguém. Necessariamente. Se você não está seguindo os seus planos, você está seguindo os planos de alguém. Necessariamente. Não ache que, não, eu não vou seguir a agenda de ninguém, eu vou ficar aqui parado. Não. A agenda de alguém você vai estar seguindo. Então, o quarto passo é esse. Se analise e pense como está a sua vida, o que precisa ser mudado. Quinto passo, que para mim é o fundamental e mais importante. Ore. Peça a Deus para trazer à sua memória tudo aquilo que precisa ser feito. Para trazer pessoas para te ajudar. Para colocar ferramentas na sua mão. Porque tem gente que coloca a oração lá no primeiro passo. Só que, sabe por que eu não coloquei a oração no primeiro passo? Porque muita gente começa a orar sem sentido. Sabe? Aquela coisa, lembra do culto racional que o apóstolo Paulo fala? Se nós não somos intencionais naquilo que a gente faz, a gente está só seguindo a boiada, está só seguindo o padrão de todo mundo, você não faz o seu plano, você não segue o plano específico que Deus tem para cada um de nós. Por isso que parar tem que vir antes de orar. Porque a gente precisa orar sabendo pelo que a gente está orando. A gente precisa orar de forma específica, a gente precisa conversar com Deus de forma específica. Sabe? Falar para Deus aquilo que de fato é importante, porque às vezes você segue aquela oração padrão ali, sabe? O que todo mundo está fazendo. E Deus não me ouve. Claro, você não está falando para Ele o que precisa falar. Você não está seguindo naquilo que precisa de fato seguir. Entende? Porque tem que ter uma sequência. Então orar, colocar diante de Deus e pedir para Deus te mostrar. E quando Deus mostrar, lembra da sombra que eu falei semana passada? Do cartão de crédito, lembra? Valéria, você tem que quebrar os cartões de crédito. Não, isso não foi de Deus, não. Aí você se esconde. Valéria, você precisa parar de fazer compra absurda. Não, isso é o diabo. Deus não está falando, não. Fulano, você precisa terminar com esse relacionamento que não é de Deus, não. Não, isso não é de Deus, não. Pois é. À medida que você for tendo intimidade com Deus, você vai saber se essa voz é de Deus ou se não é. E quando Deus falar, e você sabe quando é Deus que está falando, cada um de nós sabe, porque Ele fala de um jeito específico que a gente sabe que é Ele que está falando. A gente precisa obedecer. Precisamos obedecer, porque só assim a gente vai ficar em paz. O sexto passo é o quê? Decidir. Olhamos as opções que tem, fazemos aquela visão geral, eu preciso escolher alguma coisa. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Pá, escolhi, preciso montar uma estratégia. Gente, nós somos inteligentes. Deus deu inteligência, não é só para carregar piolho não, tá?
para pensar. Pensar, criar estratégia. Para quê? Para que o plano de Deus perfeito, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus flua na nossa vida. A gente precisa de estratégias. É parar mesmo, gente. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. É parar e analisar as opções e ver, peraí, essa opção aqui será que é melhor? Não, essa aqui será que é melhor? E realmente colocar em prática. Por quê? Porque não adianta fazer planos e deixar no papel, simplesmente lá, tudo escritinho, planejamento maravilhoso, né? Hoje em dia está na moda o tal do planner, né? Planner, todo mundo tem um planner. Mulher então, né? Aquelas cheia de florzinha, cheia de não sei o quê, cheia de planos. Pois é, o plano está lá só no papel, mas não põe nada em prática. Não. Decidir e colocar em prática. Mas é assim, já indo para o final. Se você vai colocar em prática um plano, é um pouquinho de cada vez. Ok? Tem uma propaganda que está aí no outdoor, vários outdoors pela cidade, que está assim: perca 10 quilos em um mês. Gente, normalmente as pessoas não ganham 10 quilos em um mês. Elas ganham 10 quilos ao longo de anos. Aí pensa, algo que você ganhou ao longo de anos, você quer perder em 30 dias. O seu corpo não vai entender isso como algo bom. E o nosso corpo é inteligente. O que ele vai fazer? Ele vai arrumar um outro meio, ele vai pensar assim, pô, a pessoa está passando fome, eu vou começar a reter caloria, porque essa pessoa para ela não morrer de inanição. Entende? Então acontecem alguns mecanismos no nosso organismo, que o nosso organismo não entende essas coisas muito bruscas. A gente precisa de processo. E a gente precisa respeitar o processo. Do mesmo jeito que o seu casamento às vezes entrou num buraco ao longo de muitos anos, ele não vai sair do buraco por mágica. Sabe? O pastor, fui na igreja, o pastor fez uma oração e pronto, a partir de amanhã meu casamento eu virei a mulher dos sonhos do meu marido virou o homem dos sonhos da minha vida. Gente, isso não existe. É processo. Tudo na vida precisa seguir uma sequência. Então, do mesmo jeito que a sequência vai para entrar para o buraco, é uma sequência para sair do buraco. Entende? Do mesmo jeito que a sua vida entrou em dívidas, muitas vezes, que você está num buraco sem saber o que fazer com tanta dívida, você precisa de um plano estratégico que vai durar muito tempo ou um bom tempo para você sair daquele buraco. Entende? Tudo é processo. Então, quando você precisar de mudanças de hábito na sua vida, entenda que isso vai levar tempo, ok? Não é mágica, não é varinha de condão, que do dia para o outro as coisas vão acontecer. Nós estamos na geração do fast, né? Fast food, fast não sei o que, tudo é fast. Não, gente. O que é firme, o que é forte, depende de tempo. Tenta fazer o alicerce de uma casa sem deixar a estrutura lá, o alicerce curar a massa o tempo necessário para você ver o que acontece. Tem um tempo, eu não sei se é uma semana, 10 dias lá para o alicerce ficar firme, para você poder começar a construir a casa lá em cima. Não deixa o tempo certo e começa já no dia seguinte botar as paredes lá em cima para você ver o que vai acontecer com a sua casa. Precisa de tempo. Tempo. A natureza é sábia. Do mesmo jeito que as árvores, né, a florzinha vai lá, brota, passa um tempo, depois ela morre. Tudo tem o dia tem 24 horas, tudo tem um tempo, gente. E se a gente acelerar o tempo, o que vai acontecer? O processo não vai se completar. Alguma coisa vai se perder pelo caminho. E para encerrar, descanse no Senhor e não permita que o caos de nada e nem ninguém perturbe a sua vida. Não permita que a pressa, a urgência, a confusão da vida dos outros entre no seu coração e perturbe a sua paz. A sua paz vale ouro.
e ela é alcançada com esforço. Tem vários versículos, eu não trouxe agora, mas tem vários versículos que falam que paz é esforço. Paz não é, vou botar aqui a cara para cima e ficar esperando a paz chegar. Não, paz é esforço. E para encerrar, quero ler com vocês o Salmo 40. É um salmo que eu gosto muito e que falam muito ao meu coração toda vez que eu preciso assim de livramento, que eu preciso de força, que eu preciso de ânimo. Eu sempre recorro a esse salmo. O título dele é Oração para Livramento. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Glória a Deus. Que o Senhor permaneça conosco. Amém.